Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia Ilha do Governador. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Também quero saudar você que nos assiste pelo YouTube, aqui do Rio de Janeiro, de outras cidades, outros estados, até de outros países. Temos algumas pessoas assistindo os nossos cultos. Todos sejam abençoados e muito bem-vindos. Vamos ver os motivos de oração que hoje temos aqui. Nós queremos agradecer os aniversários da Edna e do Ivan, casamento, também da Fátima, do Guido, da Vivian, da Robertinha e do Gabriel. Que Deus abençoe esses aniversariantes deste período. Vamos estar orando por aqueles que estão internados com Covid. Alguns já saíram do hospital, estão em casa, mas alguns estão ainda numa situação de bastante gravidade. Então, nós vamos orar pelo Fernando Oliveira, pela Sandra Oliveira, pelo Heraldo, pela família do pastor Marcelo. Vamos orar também pelo Nelson de Arraial do Cabo. Vamos estar orando por esses irmãos que estão se recuperando, alguns ainda em estado bastante grave, acometidos de Covid. Vamos orar por outros irmãos que estão enfermos de outras formas de enfermidade, a Edna Vieira, a Márcia Menezes, a Janice, o Antônio, o Agnello, a Marilac, a Rejane e a Juliana. Vamos estar pedindo também o consolo de Deus para aqueles que perderam os seus entes queridos. Vamos orar pelo pastor Marcelo, que perdeu seu papai e sua mamãe num período de 2 semanas, perdeu-os de Covid. Pastor Noélio, querido pastor da denominação, faleceu também anteontem. Vamos orar pedindo o consolo da família, pelas perdas. Estaremos orando também pela Ana Clara, que é filha de Joel e Andréia. Ana Clara é filha desse casal querido da igreja. Eles pedem orações por ela, para que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar sem nunca nos esquecermos pelos nossos governantes. Ore pelos governantes da sua pátria. Ore pelo Brasil. Vamos orar pelo Brasil e pelo mundo. Vamos estar orando pelos governantes, pelos pastores e missionários, profissionais de saúde, orando pelos mais vulneráveis e pedindo a Deus que seja muito bem sucedida a campanha de vacinação que está em curso. Nós estamos procurando ampliar nossa ação social para as famílias necessitadas da igreja e do entorno também de nossa igreja. Nós estamos mobilizando cestas básicas, atendendo pessoas que nesse momento de pandemia estão passando necessidades básicas. Vamos ajudar. Se Deus tocar no seu coração, faça um depósito. O valor de uma cesta é de R$ 57. Mas pastor, eu não tenho 57. Ok, oferte o que é possível para você. Mas nós estamos nos cotizando, nos unindo para abençoar famílias, matar a fome de famílias que estão passando situações muito difíceis. Você vai ver aparecer na tela a nossa conta do Itaú, os dados todos. Deposite o valor de R$ 57, que é o valor de uma cesta básica. Nós agradecemos a Deus pela vida de todos os membros de nossa igreja, por todos aqueles que são dizimistas fiéis, que são ofertantes fiéis. Vocês também, amigos que nos assistem, têm ofertado e nós temos podido ajudar pessoas. Estamos mantendo ajuda nos campos missionários, estamos mantendo o trabalho de evangelização e de ensino da palavra, na parte de doutrina também. Estamos saudando todas as obrigações da igreja, porque Deus tem sido fiel através da sua fidelidade. Deus abençoe você. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus para essa mensagem de hoje. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, perdoa nossos pecados, abençoa todos esses que estão nos ouvindo, Senhor, abençoa suas famílias e os seus pedidos e gratidões também. Senhor Deus, unge-nos com teu Santo Espírito para trazer uma mensagem que seja a mensagem que representa a tua vontade. Pedimos e agradecemos isso em nome de Jesus. Amém.
Agora, vamos ter um momento em que nós vamos poder cantar, louvar a Deus com cânticos com o nosso grupo de louvor e logo depois voltamos para a mensagem desta noite. Vamos lá. Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto em família aqui do nosso canal da Igreja Batista da Freguesia. O pastor Rogério já introduziu esse culto e agora a gente vai trazer canções ao Senhor. A primeira delas é Corpo e Família, uma música que a gente já cantou tantas vezes juntos aqui, em alguns momentos se abraçando e dando as mãos. Esse não é o momento para isso, mas que a gente sempre lembre que somos sim corpo, somos sim família pelo sangue de Jesus, e este é o canal que a gente aproveita para celebrar isso junto. Então, não esqueça que em breve estaremos juntos novamente, mas aproveite esse momento de comunhão, esse momento de louvor ao Senhor. Amém? Corpo e família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Senhor, nós nos rendemos a Ti, Pai. Essa é a oração que a gente faz com essa canção. Senhor, muito obrigado, porque servir ao Senhor é tão maravilhoso. Um Deus que é justo, um Deus que ensina,
e um Deus que é amoroso e misericordioso, Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado conosco, Pai. Muito obrigado porque quando dizemos que estamos rendidos ao Senhor, estamos no melhor lugar. Estamos entregues ao Senhor. Que essa seja uma oração da nossa vida, que não seja apenas uma canção cantada com instrumentos, com notas, mas que seja realmente oração da nossa vida, Deus. Cuida desses que estão do outro lado, Senhor, dessa tela, acompanhando este culto, cultuando ao Senhor, que esse não seja um vídeo assistido na internet, mas que seja um culto ao Senhor da maneira que é possível nesse momento, Deus. Cuida dessas vidas, cuida dessas famílias, toque esses corações que estão nesse momento ouvindo da Tua palavra através de música e vão ouvir agora através da mensagem do pastor Rogério. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ser cuidado por Deus nessa noite. Deus, te agradecemos por isso e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa foi uma canção que a gente trouxe hoje pela primeira vez. Vamos trazer mais nos próximos vídeos e acredito que você talvez já conheça essa canção. Se você não conhece, acompanhe aqui na letra. Pode voltar depois no vídeo e ouvir também. E que ela seja bênção na sua vida. Que não seja apenas uma canção, mas que seja uma oração na sua vida também. Fique agora com a mensagem do pastor Rogério e a gente volta na semana que vem. Até lá. Muito obrigado, Grupo de Louvor, por dirigir esse momento. Que bom podermos cantar, louvar a Deus livremente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe vocês que compõem o Grupo de Louvor, que têm sido comprometidos com o trabalho de Deus. Muito bem, nosso sermão de hoje, nossa meditação de hoje tem como título: Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Abra aí sua Bíblia no livro de Provérbios, no Velho Testamento, Provérbios 23, versículo 26. Provérbios 23, 26. Pronto? Vou ler o texto desse pequeno versículo, mas profundo versículo, que diz assim: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Olha que interessante esse versículo. Filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o que você é por dentro. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Ou seja, e aquilo que você faz, o caminho aí tem o sentido da forma, da maneira e do caminho da vida. Que os seus olhos se agradem da maneira de viver que Deus apresenta a você. Ou seja, de uma maneira mais sucinta, filho meu, dá-me aquilo que você é por dentro e pratique com o que você é por fora, nas suas atitudes, aquilo que seja a vontade de Deus na sua vida. Interessante. Deus quer a entrega do nosso coração para Ele. É tão comum que nós usemos essa expressão, né? Entrega o teu coração a Jesus. Entrega o teu coração a Jesus. O coração é tido na literatura bíblica como o centro da vida, o centro dos sentimentos, o centro da alma. O coração é o lado de dentro. O coração é o avesso que não vemos das pessoas, que está lá dentro. O coração é o verdadeiro eu. Eu quero propor uma reflexão para todos nós, né? Uma reflexão. Nós podemos pensar assim: nós temos o coração e a mão. O coração, o lado de dentro, aquilo que realmente somos e sentimos. E a mão, o lado de fora, aquilo que vemos, aquilo que fazemos, aquilo que a sociedade pode constatar daquilo que fazemos. A sociedade não pode ver o nosso coração, mas a sociedade pode ver o que externamos, o que fazemos. O lado de dentro de nós, ele é invisível. O lado de fora de nós é visível. Então,
Vamos pensar no seguinte: o lado visível é comparado no texto à mão, ou seja, aquilo que nós fazemos de forma visível. Mas o lado invisível, que é o lado de dentro, é comparado no texto ao coração. Coração, lado invisível para a sociedade, lado de dentro. Mão, o lado visível da sociedade, o lado de fora. Com essa ideia, vamos pensar no texto bíblico. Deus deu esse nosso lado visível, a mão, para que nós aprimorássemos o que fazemos, o que somos, os nossos dons, as nossas habilidades, o que podemos fazer. Deus nos deu esse lado visível para que nós vivamos o caminho da vontade de Deus, para que nós honremos a Deus. Eu vou sugerir a vocês que abram as Bíblias aí em Romanos 12, 6 a 8. Abra aí. Romanos 12, 6 a 8. Vamos lá, Romanos, logo depois de Atos. Romanos 12, 6 a 8. E veja o que diz esse texto. Veja lá. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que aconselha, exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, faça com liberalidade ou generosidade. O que preside, o que dirige, faça com diligência. O que exerce misericórdia, faça com alegria. Ou seja, aquilo que a nossa mão faz deve ser bem feito. Aquilo que é visível no nosso cotidiano para a sociedade deve ser feito com ações de boa qualidade e com ações do bem. Fazer o bem, fazer boas obras. A nossa mão, aquilo que fazemos, deve ser feito com sinceridade, com boas obras, fazer bem feito. Esses seriam cuidados com o nosso lado visível. O lado visível, a mão, nos atrai. E nós gostamos daquilo que fazemos, e há um risco quando nós só olhamos para o que fazemos e não para o que somos interiormente, corremos o risco de não ver mais o coração. Há pessoas que ficam tão vaidosas daquilo que elas são, daquilo que elas aparentam, daquilo que elas são capazes de fazer. Há pessoas que ficam tão envaidecidas dos seus dons, com tudo aquilo que é visível para a sociedade, que por vezes elas descuidam do seu interior, do seu coração, ou daquilo que é invisível para a sociedade. Quando nós damos ênfase apenas aos nossos talentos e nos envaidecemos deles, nós corremos o risco de esquecer até mesmo da nossa relação com Deus. Às vezes há pessoas que fazem coisas tão bem feitas na igreja, ou fazem tão bem feitas na sua casa, ou nos seus ambientes de convívio, que elas acabam se tornando vaidosas e vão se afastando lentamente de Deus. Na realidade, há um grande desafio na nossa vida. Venha comigo até Provérbios 4, 23. Volta lá para o Velho Testamento, e nós estamos passeando bastante na Bíblia. Vai lá para Provérbios. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Olha o que está posto aí. Provérbios 4, 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar
ou cuidar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos a responsabilidade de desenvolver os nossos talentos, aquilo que fazemos, desenvolver a nossa mão, sem jamais descuidar de guardar aquilo que é invisível da sociedade, que é o nosso coração, que é na realidade o que somos interiormente. Desenvolver a mão, guardando o coração. Eu vou fazer uma leitura bíblica com vocês, mas antes de fazer a leitura de alguns pequenos textos, eu quero esclarecer o ambiente da leitura bíblica. Muito bem. Havia um homem no Velho Testamento, que é descrito lá nos livros de 1ª e 2ª Reis, e o nome desse homem era Jeú. Jeú era da tribo de Judá, ou seja, da tribo dos reinos do sul, do reino do sul. Esse homem era um general, era general de um rei chamado Jorão. E interessante que mesmo ele sendo do reino do sul, de Judá, ele era general do rei de Israel, que era o reino do norte. Certa vez, lembram daquele episódio em que Elias ficou muito depressivo depois de lutar com aqueles 400 profetas de Baal e vencer, mas perseguido por Jezabel, esposa de Acabe. Jezabel era uma rainha terrível. Seu esposo Acabe era um mau rei e ela providenciou uma grande perseguição a Elias. Elias ficou muito deprimido. Depois de ser tratado por Deus da sua depressão, nós vimos aquela grande caminhada de Elias, né? Depois disso tudo, Deus se manifesta a Elias e dá uma ordem a Elias. E eu vou pedir que você abra sua Bíblia em 1 Reis 19, versículos 15 e 16. Volta lá para o Velho Testamento para que a gente tenha um bom entendimento. 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 e 16. Depois que Elias venceu sua depressão, estava pronto de novo a exercer a sua função profética. Aí Deus dá orientações sobre o que Elias deveria fazer daí por diante. Então, 1 Reis 19, 15 e 16, diz assim: Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e, em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Ok? Elias deveria ungir Azael como rei sobre a Síria, que era um outro reino, que não o reino do povo de Deus, mas ele deveria fazer isso. E aí disse assim: a Jeú, esse personagem que eu falei, esse general, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. Esse Jeú seria posto como rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Ou seja, Deus deu orientação para ele ungir Jeú sobre Israel como rei, e já deveria determinar um novo profeta que seguiria o caminho da profecia em seu lugar, né? Ele deveria ungir Eliseu. E aí ele orienta de seguinte forma: Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirá profeta em seu lugar. E aí diz assim: quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. O que o Senhor diz a Elias: Elias, você vai ungir Jeú, rei de Israel, e Jeú vai ter que fazer uma limpeza na realeza, porque Acabe e Jezabel estão destruindo o povo de Deus. Eles estão adorando outros deuses, eles estão exaltando o pecado. Deus, através do profeta Eliseu, ungiu Jeú para que ele recuperasse a pureza do culto exclusivo ao Deus Jeová.
Muito bem, esse Jeú deveria purificar os reinos de Judá e purificar o reino de Israel, que estavam totalmente contaminados dos pecados praticados pelos descendentes de Acabe e Jezael. Deus exigia que o seu povo tivesse o coração, o que somos pelo lado de dentro, alinhado com Deus. Deus quer os nossos corações alinhados com Ele. Deus queria os corações, aquilo que era o seu povo naquele tempo, os corações deles, alinhados com Deus. Muito bem. Entendendo tudo isso, entendendo que Jeú era alguém que tinha sido designado para fazer uma limpeza no mal, para purificar o culto dentro de Israel, estamos falando aí de muitos anos atrás, milênios atrás. Mais uma história que nos traz uma mensagem importante para os dias de hoje. Agora vamos ver quando Jeú já estava empreendendo esta limpeza, destruindo os descendentes do mau rei Acabe e sua rainha Jezabel. Vamos ver algo que acontece na vida desse Jeú. Abra agora sua Bíblia em 2 Reis 10, 15 e 16. Vai um pouquinho para frente. 2 Reis 10, 15 e 16. Jeú estava com a sua guarda, com o seu pequeno exército, avançando, fazendo uma limpeza daqueles descendentes de Acabe e de Jezabel, quando acontece o seguinte: Jeú encontra um homem chamado Jonadab. 2 Reis 10, 15 e 16. Tendo partido dali, Jeú encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou e lhe perguntou: tens tu sincero o coração para comigo, como o meu coração é sincero para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então disse Jeú: se tens, dá-me a mão. E Jonadab deu-lhe a mão. E Jeú fê-lo subir consigo no seu carro de guerra. E lhe disse: vem comigo, e verás o meu zelo, o meu cuidado para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro de guerra. Essa pergunta que Jeú fez para aquele homem encontrado no caminho, no meio daquela empreitada que Jeú estava fazendo, de fazer uma limpeza no pecado, tanto de Israel quanto de Judá, ele fez uma pergunta então, a Jonadab: tens um coração sincero? Ou seja, aquilo que você é dentro, invisível, é sincero para com Deus, é sincero para comigo? E Jonadab respondeu: é. Quando ele respondeu, ele disse: então, dá-me tua mão. Se o teu coração é sincero, dá-me tua mão, sobe no meu carro. Aí há um princípio que eu gostaria que você refletisse profundamente. Um princípio para você usar como lente para enxergar a você mesmo, para enxergar aqueles que rodeiam você, aqueles com que você se relaciona. Uma lente de constatação, de filtragem. O princípio é: para subir no carro de Deus, para subir no altar de Deus, para subir, para acompanhar a visão de Deus para o mundo, o coração tem que estar com Deus, tem que estar com Ele. Não pode estar com Deus apenas a aparência, apenas a mão, apenas o que se faz, apenas os talentos, apenas a aparência. Mas para subir no carro de Deus, é preciso ter um coração sincero, comprometido com Deus. Entendeu bem esse princípio? Se o teu coração é sincero comigo,
dá-me tua mão e sobe no meu carro. Quero convidar você a andar um pouquinho para trás aí na tua Bíblia e ir até 1 Samuel 16:7. Você vai lembrar de algo interessante. 1 Samuel 16:7 mostra um episódio muito importante da história do povo de Deus no Velho Testamento, que é o episódio da escolha do rei, que acabou redundando na escolha de Davi como rei. 1 Samuel 16:7. Qual é a situação? O profeta Samuel está, segundo a ordem de Deus, verificando entre os filhos de Jessé, todos os filhos disponíveis, quem ele convidaria para ser ungido rei de Israel, né? Então ele vai vendo a chegada de cada um dos filhos, e em 16:7 acontece o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, ou seja, não preste atenção na sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Num determinado momento, Deus rejeita uma pessoa que tinha todos os predicados visíveis para ser o rei, um dos filhos. E aí o profeta Samuel, como boca de Deus, explica por quê. Ele diz assim: o homem vê o exterior, porém o Senhor Deus vê o coração. Queridos, nós podemos esconder o nosso lado de dentro para muita gente. Há muitas pessoas que, lamentavelmente, só mostram as mãos, só mostram o que fazem, o que aparentam, mas escondem no coração, por vezes, alguém completamente diferente do que eles externam. Mas quando se trata de Deus, a Bíblia garante que Deus vai muito além. Deus vê o coração, o Senhor vê o coração. O talento mostra a mão, mas não a condição do coração. E Deus requer que o nosso coração esteja alinhado com Ele, esteja compatível com os caminhos dele para nós. Agora você talvez fique se perguntando: poxa, pastor, você está falando tanto em coração e em mão. Coração é o lado de dentro, invisível, mão é o lado de fora, visível. O que é esse negócio de coração aí, pastor? O coração é o caráter. O coração é a sua relação com Deus. O coração é o comprometimento com Deus. O coração é a santidade da sua e da minha vida, ou seja, o que nós somos com relação à vontade de Deus na nossa vida, a nossa separação para Deus. O coração é a sinceridade, o coração é a humildade. Olha, há pessoas que, embora façam coisas ótimas, talentosas, são soberbas, humilham aqueles que estão à sua volta, desprezam. Um coração sintonizado com Deus é um coração humilde, humilde. A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. O coração é a verdade. O coração é o fruto do Espírito na minha e na sua vida. O lado de dentro, o coração, o invisível. E interessante pensar que aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos no coração, ou seja, a mão e o coração, precisam estar alinhados para que um indivíduo tenha uma vida sincera, transparente. Ter habilidades, ter encanto, ter carisma, sem caráter cristão verdadeiro, é um desastre. Vocês querem saber uma liderança, ainda que talentosa e carismática, sem caráter, sem alinhamento com Deus, é algo terrível. É algo terrível. Pode destruir uma família, destruir uma igreja,
pode trazer grandes prejuízos. E ter um caráter cristão bom, ter um coração comprometido com Deus, mas não desenvolver a sua capacidade de realizar, ou seja, ter um ótimo coração, mas não desenvolver a sua mão, é um desperdício enorme. A coisa mais maravilhosa é quando alguém tem o coração alinhado com Deus, mas segura na mão de Deus e sobe no carro da vida com Deus. Aí é uma coisa maravilhosa. A mão requer crescimento constante. Aquilo que fazemos, fazemos porque nós somos feitos para as boas obras, é isso mesmo. Agora, o coração também requer um cuidado constante, obediência, alinhamento, busca de Deus. Você tem investido na sua mão? Entende o que eu quero dizer? Você tem investido naquilo que você faz para o reino de Deus, no desenvolvimento dos seus dons, na dedicação dos seus bens, na comunhão com seus irmãos. Pastor, mas eu não estou podendo ir à igreja, o grau de contaminação está muito grande, eu sei, mas isso não impede que você se relacione com seus irmãos pelos mais variados meios, que você busque ajudá-los, busque ter comunhão com eles, encorajá-los e ser encorajado. Quando você desenvolve as suas mãos, você desenvolve porque você busca aprender. Queridos, a cultura é algo muito bom para a gente desenvolver as nossas mãos, aquilo que podemos fazer. Cultura, estudo, é produtivo. Ler bons livros. Agora, quando você lê alguma coisa boa, porque quem lê um livro deixa de ler um livro. Se eu leio um livro ruim, uma revista ruim, se eu vejo um programa de televisão ruim, se eu ouço uma notícia ruim, naquele tempo eu deixei de ler um bom livro, de ver um bom programa, de fazer algo produtivo. Busque aprendizado na sua vida, cultive as suas mãos, cultive aquilo que você faz, cultive desenvolver as suas potencialidades. Disponha-se. Muitas vezes há pessoas que têm tantos talentos e aí um dia fala desse talento e alguém diz: puxa, eu não sabia que você fazia isso, você é capaz de fazer isso, comprometendo-se com o reino de Deus. E a pessoa diz: mas ninguém me perguntou, ninguém me pediu. Disponha-se, ofereça-se. Observe o comportamento de grandes homens de Deus. Tenha grandes homens de Deus como referência para você aprender mais também. Há um pensador, teólogo chamado Hunter Thompson, que diz assim: quem aprende somente consigo mesmo tem um mestre medíocre, tem um mestre tolo. Nós precisamos nos espelhar em grandes homens, grandes mulheres. Saia da sua zona de conforto. Dê a sua mão para Deus, para que Ele leve você para dentro do carro dele, o carro da vida. Agora eu pergunto também: você tem investido, além de investir na sua mão, você tem investido no seu coração? No seu coração? Como é que você vai investir no seu coração? Não negligencie o seu relacionamento com Deus. Busque ter um relacionamento com Deus. Comprometa-se com Deus. Estude a Bíblia sempre. Procure estudar a Bíblia. Você tem escola dominical, você tem as mensagens, você tem tantas coisas maravilhosas que você pode lidar. Você tem a oração. Cuide do seu coração, cuide do que você é por dentro. Comprometa-se com Deus. Ore regularmente. Mantenha comunhão com seus irmãos. Ligue, zape, converse pelos meios que você tem. Informe-se sobre a necessidade do seu irmão. A Bíblia diz que se nós temos recursos, mas não dividimos,
não há o amor de Deus em nós. Isso está lá em 1 João 3, 16, 17. Mantenha a comunhão, seja disciplinado, não seja indisciplinado com o aproveitamento do seu tempo e da sua vida. Aceite conselhos como sendo alertas de Deus para você. Conselhos de pessoas comprometidas com Deus são bênçãos na sua vida. Às vezes há pessoas que já ouviram tantos conselhos sobre como agir, sobre o que fazer, o que não fazer, conselhos dos pais, conselhos daqueles que têm compromisso com Deus, que são de alguma forma seus líderes, mas sempre arranjam um jeito de justificar e sair pela tangente. Cuide do seu coração, cuide. Eu gostaria que você lesse comigo o Salmo 78, versículos 70 a 72. Vamos lá, volte comigo, venha comigo aqui para Salmos. Vamos lá, Salmos 78, 77, 78, ok, versículos 70 a 72, diz assim: Também escolheu a Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Ou seja, Deus escolheu Davi, tirou daquela situação em que ele era um pastor de ovelhas, né? Tirou do cuidado das ovelhas e das suas crias para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos prudentes, precavidas. Deus tirou Davi de ser um pastor de ovelhas e o trouxe para pastorear o povo de Deus, para ser um rei e líder político e espiritual do povo do seu tempo. Aquele mesmo Davi que Deus disse através de Samuel: olha, Deus não vai olhar a aparência, Deus vai olhar o coração. Olhou Davi, escolheu Davi. E o texto final do versículo 72 do Salmo 79 diz algo lindo, que esse Davi, ele os apacentou o povo de Deus, cuidou do povo de Deus, consoante a integridade do seu coração, integridade do seu lado de dentro, e os dirigiu com mãos prudentes. Ele sentiu e agiu conforme o compromisso e a vontade de Deus. Então, concluindo essa nossa conversa de hoje, seja uma pessoa cuidadosa. Habilidades que temos podem esconder a real condição do coração. Às vezes nós fazemos coisas muito bonitas, mas o nosso coração está mal. Às vezes a vaidade do que sabemos fazer pode esconder uma condição ruim do nosso coração. Cuide disso. Pessoas de Deus mais preciosas, as pessoas de Deus mais preciosas têm um coração íntegro somado a mãos hábeis, a mãos dedicadas ao trabalho de Deus. A condição que Deus mais aprecia é aquele indivíduo que tem um coração íntegro e puro e que faz as obras segundo a vontade de Deus. Para Deus não há mãos aceitáveis se não houver um coração convertido, arrependido. Não adianta a gente fazer obras e manter o coração sem conversão, sem arrependimento. O que Deus quer é um coração comprometido com Deus, um coração íntegro, humilde diante de Deus e mãos prontas a realizar a vontade de Deus. Eu quero retornar com você para 2 Reis 10, 16. Vamos ler pela última vez para ficar essa lembrança na nossa mente sobre a mão e o coração. Abra aí, 2 Reis 10. 2 Reis 10.
Vamos lá. Ok. 2 Reis 10, versículos 15 e 16. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou e lhe perguntou: tens tu um coração sincero para comigo, como o meu coração é sincero para contigo? Respondendo Jonadab, disse: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. E Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo no seu carro. E lhe disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou o seu carro. Se nós temos um coração sincero, unidos a mãos sinceras e prontas para abençoar o reino de Deus, nós subimos no carro de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lembre-se que o Senhor fez você para as boas obras. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra tão esclarecedora, Senhor. E nós temos o coração, Senhor, comprometido contigo. Queremos ter um coração sincero contigo. Queremos poder estender a mão e a cada dia dedicar as nossas mãos a ti, o nosso fazer a ti e subir no teu carro, Pai. Nós queremos viver segundo a tua vontade. Senhor, abençoa os aniversariantes, abençoa os enfermos, cura, Senhor, eu te suplico. Senhor, abençoa os governantes, Pai, eu te peço, tem misericórdia, consola aqueles que estão enlutados pelas perdas, Senhor, nesse tempo. Abençoa pastores, missionários, profissionais de saúde, abençoa o nosso país. Senhor Deus, tem misericórdia do nosso Brasil. Abençoa e salva o nosso Brasil, Senhor, eu te suplico. Tem misericórdia. Tudo isso, Senhor, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. O meu sincero desejo é que vocês tenham uma noite maravilhosa de comunhão com Deus, de paz na casa, saúde, Senhor. E nós vamos nos encontrar novamente na quarta-feira com o Oração e Ação, o estudo bíblico, às 19h30. Vamos nos ver lá. Até lá.